Que não foi um bom jogo do Vitória, todo mundo sabe. Vou assistir a coletiva de Condé para saber se ele tem algo diferente a dizer dentro do que a gente viu do jogo. Peço seu like e agradeço, tá? O canto bateu 35 mil e eu continuo contando com vocês. Além disso, a gente está fazendo uma vaquinha para fazer Sport e Vitória diretamente da Ilha do Retiro. Nós já temos R$ 946 e a meta é 3.500 para que vá eu, Paulo Roberto, nosso analista, Lucimário com a câmera e as imagens, o narrador, 4 pessoas, com hospedagem, alimentação, transporte e as passagens. Conto com sua ajuda, qualquer valor é fundamental. O Pix é cantorrubrunegro@gmail.com. Você ajuda demais, beleza? Vamos ver agora a coletiva de Condé. Vou voltar aqui a tela. Entrevista com o técnico Léo Condé do Vitória. Léo, boa noite. Hoje, infelizmente, o Vitória perde para o Criciúma dentro de casa. No próximo jogo contra o Guarani, você já não vai contar com o Camutanga, né? Tomou o 3º cartão amarelo. Queria que você também falasse sobre a alteração do Zeca. Foi opção técnica ou o jogador sentiu, algum desconforto? Fala um pouco sobre esse jogo de hoje também. Acho que foi técnica, não estava bem no jogo, não. Bom, em relação ao próximo jogo, a gente vai ter 15 dias pela frente de trabalho, de preparação, então temos outros atletas em condições de substituir o Camutanga, não vejo problema e é algo natural dentro da competição. Em relação à substituição do Zeca, foi uma opção tática ali, a gente levou o Wellington Nem para aquele lado ali, ele faz bem esse trabalho de fora para dentro e abriu o corredor para a passagem do Railan, que é um jogador que tem uma característica de ultrapassagem maior que o Zeca, né? O Zeca é o lateral mais construtor. Por isso, a partida num todo, a gente fez um primeiro tempo muito abaixo, né, daquilo que a gente tem condições de fazer, não conseguimos marcar, nem jogar, a gente estava muito ansioso com a bola, errando muitos passes e acabou de uma certa forma a gente não criando muito pouco, né, e ao mesmo tempo, a gente marcou muito de longe a equipe do Criciúma, eles aproximaram muito os jogadores de meio ali, praticamente jogando, o Fabinho vinha por dentro e o Ítalo, praticamente fazendo 5 no meio campo, e sobressaíram nesse setor, que é um setor tão importante. A gente só conseguiu fazer essa correção no intervalo, infelizmente o primeiro tempo foi bem abaixo. No segundo tempo a gente voltou melhor, Voltou melhor, preenchendo o meio de campo, o Criciúma desgastado, baixou linha, o Vitória também preencheu mais o meio, mas mesmo assim Gustavo não fez uma defesa. Fizemos o jogo de imposição, algo que a gente sempre tenta fazer, faltou a gente caprichar mais nas chances que a gente criou. É claro que em alguns momentos, até em razão de estar atrás no placar, um pouco do nervosismo ali, a gente tomou algumas decisões erradas ali no penúltimo passe. Caprichar o quê? Na cabeçada de Trellis, na cabeçada de Wellington Nem... E não fizemos as melhores escolhas, né? A gente lamenta um resultado que nos deixa muito triste, né? Por toda a mobilização que foi criada para esse jogo, mas a competição é uma competição difícil, todos sabem, não dá para ficar lamentando muito não. A gente tem que olhar para frente, trabalhar, organizar, ver o que a gente pecou hoje, para a gente buscar reorganizar novamente a equipe para as partidas seguintes. Léo, após o jogo contra o Atlético Goianiense, a gente está vendo aí o Vitória vencendo alguns jogos, mas tendo dificuldade, como aconteceu com o CRB aqui no Barradão, teve dificuldade em vencer o Tombense lá, mesmo ganhando de 2-1 e com um jogador a mais no segundo tempo praticamente todo, e hoje o Vitória mais uma vez pecou ali, como bem você falou, nas finalizações. Mas você não acredita que o Vitória vem perdendo forças também na parte física, já que está tendo muitas viagens desgastantes, 3 em 3 dias praticamente de uma partida para outra? Realmente é um fator que, assim, não é um privilégio só do Vitória, quase todas as equipes passam por isso que a gente vê essa rodada mesmo, vendo ali agora os resultados finais das equipes que estão no bloco de cima, apenas o Novo Horizontino e o Mirassol que venceram e o Criciúma que nos venceu aqui, mas a maioria das equipes sofreram, né? O Juventude que vinha com uma sequência muito boa e agora perdeu no último lance pro Tombense. Então o campeonato da Série B ela é difícil, realmente a gente teve assim uma série de viagens
mas muito desgastante, que de uma certa forma não é desculpa, mas acaba comprometendo. Aproveitar agora esse período que a gente vai ter de recuperar os jogadores, trabalhar realmente, eu concordo, a parte física a gente acabou caindo um pouco, mas não é só o Vitória, várias equipes vêm passando por isso, e agora cabe aproveitar bem, como a gente aproveitou os 30 dias que a gente teve antes de iniciar a competição, para a gente fazer uma retomada positiva aí quando voltar os jogos. Condé, era quase uma unanimidade, né, a pedida do Wellington Ney no time titular do Vitória. Nessas últimas partidas, ele tem jogado bem, se movimentou bastante hoje também. Porém, curiosamente, depois que o Wellington Ney entrou no time, deu para perceber que o futebol do Oswaldo aparece, mas não está aparecendo tanto assim como aparecia antes. Você acha que essa entrada do Wellington Ney jogando ali para mudar o lado de jogo do Oswaldo pode ter prejudicado um pouco o futebol do Oswaldo? Não, acredito que não seja esse o motivo, um motivo principal. Eu acho que o Oswaldo é um dos jogadores que vem mantendo a maior regularidade positiva da nossa equipe, e é um jogador que tem 36 anos, acaba de uma certa forma se desgastando muito com a sequência dos jogos e os jogos próximos. A gente gostaria até de recuperar ele um pouco mais, como a gente fez em uma partida aí, mas como tem sido um jogador muito importante, a gente de uma certa forma tem aproveitado ele bastante. É claro que o setor que ele tem trabalhado mais, que ele trabalhou mais, foi aquele setor direito, mas quando o Mateuzinho estava jogando também, fazia mais ou menos a mesma função do Wellington Ney, eu não acredito, isso é normal, nesse tipo de competição, uma oscilação da equipe e individualmente também de algumas peças, e assim, a partir do momento que a gente iniciou tão bem a competição, os adversários, o mesmo trabalho que a gente faz, os adversários fazem também de estudo das equipes, das individualidades, e acabam tentando neutralizar aquelas principais peças, e eu acho que um dos fatores também que tem colaborado é nesse sentido. Boa noite, Condé. Boa noite. Mesmo com os 57% de posse de bola, a gente percebeu que o Tencate conseguiu ter uma defesa muito sólida do Criciúma, e por mais que o Vitória tentasse fazer as jogadas pelas alas, a gente não conseguia chegar a gol de fato. A maioria das bolas chutadas não foram a gol, e eu acho que duas bolas foram cabeceadas no gol e o goleiro defendeu. Sabendo que o Vitória hoje é vice-líder, mas antes da vitória do Novo Horizonte ontem, o Vitória era líder, e naturalmente é o time a ser mais estudado pelos adversários. Como é uma competição muito longa a Série B, qual é a estratégia que você consegue ver para esses jogos mais difíceis, apertados, com uma zaga mais consolidada, tentando fazer aquele bloco de 4, ou então descendo o volante fazendo um bloco de 5 para impedir essas jogadas verticalizadas do Vitória? Bom, realmente o Criciúma, a partir do momento que fez o gol, o segundo tempo baixou muito as linhas, ele estava jogando com 3 volantes ali, praticamente 3 primeiros volantes, né, que era o Miqueias, o Léo Gomes e Arilson, 3 jogadores de marcação, e ainda puxava o Ítalo e o Fabinho para congestionar o meio. A ideia era justamente dar amplitude de jogo com o Railan e o Ney pelo lado direito, Oswaldo e Marcelo, e posteriormente o Felipe pelo lado esquerdo, porque pelo meio estava muito difícil marcar. O Giovani tentou se movimentar bastante ali, mas estava sempre batendo ali com 2, 3 peças marcando ele. É claro que agora a gente tem que aproveitar esse período de trabalho foi a primeira vez que a gente enfrentou uma equipe tendo essa postura de segundo tempo aqui, com os blocos muito baixos, muito compacto, e é treinamento. É claro também, como eu falei, o desgaste da competição acaba gerando talvez alguns jogadores não estando no melhor dia. A gente hoje esteve abaixo fisicamente, taticamente e individualmente também, muitos atletas abaixo daquilo que normalmente tem condições de render. Então, eu acho que a derrota hoje não foi por um motivo apenas, foi uma série de situações que fez com que a gente estivesse abaixo e ter saído com resultado negativo. Mas falta repertório, né? Falta ideia. Mesmo ganhando, a gente já falava aqui, o Vitória é muito intuitivo, o Vitória é muito a cargo dos atletas, da individualidade, beleza. Mas e aí? Vai ter dia que não vai rolar, e aí não tem uma dinâmica de movimentação mais elaborada, não tem um entendimento entre os atletas mais elaborado, aproxima para triangular que a qualidade vai fazer o resto. Eu nunca gostei mesmo ganhando, vocês me conhecem, quem tá chegando agora
pode buscar as análises ali do canal, aqui do canal. Desculpa, tô cansado. Que vocês vão ver que a gente tá falando isso não é porque perdeu pro Criciúma, não. A gente tem 12 rodadas falando isso, pontuando algumas melhoras em alguns pontos, pontuando algumas pioras em outros pontos, pontuando pontos que não mudaram, enfim. Léo, boa noite. Hoje você teve Giovanni Augusto de volta, né? Ele voltou de lesão e no segundo tempo você escalou uma formação com ele, o Wellington Nem e Osvaldo, né? O Wellington Nem caindo ali mais pela direita, mas também flutuando por dentro, e o Giovanni Augusto assumindo essa função de camisa 10, né? Você pretende usar essa formação a partir de agora mais vezes? É uma escalação que você tem na sua cabeça, né? Você acabou tirando o Zé Hugo, que é a sua válvula de escape ali pelo lado esquerdo, mas teve o Wellington Nem e o Osvaldo chegando bastante a linha de fundo. É uma escalação que você pensa em usar para os próximos jogos? Sem dúvida, a gente vai aproveitar os treinamentos agora para potencializar isso aí. O Giovanni é um meia muito, um meia criativo, um meia que tem uma penúltima bola ali muito boa, porém está sem ritmo, né? Muito tempo sem jogar. Agora aproveitar esses 15 dias aí, dar ritmo pro Giovanni. Inclusive contra o Guarani, acho que Giovanni joga com Wellington Nem na direita, Osvaldo na esquerda e Trellis de centroavante, caso ele não vá com 3 zagueiros, tá? Eu iria assim, com Marco e Rodrigo Andrade. O Wellington Nem com a sua qualidade, Osvaldo também, provavelmente daqui a pouco a gente passa a ter o Matheus, resgatar o Zé Hugo, né, que teve um início brilhante de competição, não vem fazendo boas partidas, mas é um jogador que tem muito potencial. Mas o jogo hoje desenhou, a gente sabia que eles iriam baixar as linhas. O Zé Hugo é um jogador mais de velocidade, de atacar espaço, e não teria tanto espaço para ele atacar. Mas é um desenho ali que a gente pode sim trabalhar ele aí em várias partidas na competição, não resta dúvida. Léo, boa noite. O Criciúma veio para cá com muitos desfalques, né? Eu imagino que com certeza isso gera problemas para o Criciúma, mas também dificulta um pouco para vocês para tentar prever quais serão as alternativas e como o time vai se comportar com essas mudanças. Você acredita que não conseguiu, enquanto comissão técnica, não só você, é claro, ler exatamente como seria o jogo de hoje, ou os jogadores em campo não conseguiram colocar aquilo que você havia passado no primeiro tempo, principalmente? Não, leitura, a plataforma, ele mudou as peças, mas a plataforma de jogo do Criciúma foi praticamente a mesma. Ele manteve a estrutura de 3 volantes, o Ítalo vindo um pouco mais por dentro e a aproximação do Fabinho com o Viseu. Quem fazia isso era o Éder. A questão nossa mesmo é que a gente Gaguejou. Nós passamos para os jogadores. Ou a gente subiu os blocos para pressionar a saída de bola. Gaguejou porque não queria jogar para os atletas, mas vai acabar jogando para os atletas porque não tem como fugir dessa pergunta. Boa pergunta. Deles, ou quando baixasse, compactasse mais as linhas, que a gente sabia que eles tinham um jogo de aproximação muito forte. Já é uma equipe que está com o Tencate aí há quase 3 temporadas, 3 anos. Então, é uma equipe que a gente acompanha. É uma equipe mais bem treinada, Condé. Pode falar, não tem problema. Eu falo por você. E não é culpa sua, você chegou tem 3 meses? Em trabalho já enfrentei o Tencate dirigindo o Novo Horizontino na Série C. Até nós subimos as 2 equipes, Novo Horizontino e Criciúma. O ano passado com o Sampaio também enfrentamos 2 vezes. A plataforma, a estrutura de jogo é a mesma. A gente sabia que seria um jogo difícil, que é uma equipe que já vem, mesmo mudando as peças, com um trabalho bastante consistente. Léo, você hoje só tinha praticamente o Zé Hugo como um extremo, né? Um jogador, nem no banco de reservas você tinha mais nenhum dessa característica. Até mesmo tinha sim, Thiago Lopes. Porque o Helder é machucado, o Mateuzinho que pode fazer essa função machucado. Projetando o restante da competição e a janela abrindo no início do próximo mês, é uma posição que você ainda acha carente dentro do elenco total do Vitória e, consequentemente, pede contratação para essa posição, para extremos pela esquerda e direita? Bom, em relação à contratação, a gente está discutindo. Sim, eu digo para vocês que sim, qualquer momento sai aqui no canto. Sim. Com a direção, comissão, tem que ser bem estratégico nesse momento, não trazer por trazer, trazer as peças que a gente entende que vai agregar e acrescentar qualidade à equipe para dar esse sprint final nessa segunda perna da competição aí. Então a diretoria está atenta, a gente também, mas isso é discutido bem internamente, não vamos externar isso, né, até para a gente tentar tomar a melhor decisão possível. Léo, gostaria de saber a sua opinião sobre a arbitragem hoje, algumas faltas ali no meio de... Ruim, mas ele tinha critério.
Ele não dava falta pro Vitória e também não dava pro Criciúma, não marcava praticamente nada, ou seja, ele é ruim de qualquer jeito. Campo, em alguns momentos do jogo, a torcida vaiou também. O que é que você achou da arbitragem hoje no jogo do Vitória e Criciúma? O que eu penso da arbitragem é o seguinte: a arbitragem brasileira tem que tentar buscar uma padronização, que a gente busca, mas nunca a gente tenta entender os árbitros. O Flávio é um grande árbitro FIFA, mas ele deixou o jogo correr, né? A característica dele é apitar o jogo. Aí às vezes você pega árbitro que pica o jogo inteiro, que apita qualquer esbarradinha Foi mal. Lá ele 1000 vezes, irmão. Meu Deus, eu não posso estar rindo disso, bora. Ele fez a opção de deixar o jogo correr. Alertamos os jogadores em relação a isso. Então tem jogos que às vezes... Isso é verdade, eu vi o Vitória muitas vezes tentando um contato para sofrer a falta, até pela bola parada ser mais forte. E a gente falou na transmissão, gente, ele não vai dar falta, segue o jogo, não cai, tenta jogar. Pega uma arbitragem que pica muito o jogo e os jogos que a arbitragem deixa o jogo correr. A principal reclamação para mim é em relação ao tempo de acréscimo. O Gustavo picou o jogo inteirinho, teve no segundo tempo, né? Teve 4 atendimentos, várias substituições e deu 6 minutos. Concordo, foi pouco. De acréscimo, às vezes você pega jogo que nem tem atendimento, tem árbitro que marca 10 minutos de acréscimo. Então, a gente espera que tenha uma padronização. Mas o Flávio, assim, ele é um bom árbitro experiente, mas que nesse sentido aí, hoje, de uma certa forma, o que a gente espera é que os árbitros tentam a padronização. Ele ia falar do Flávio, rodou, falou certo. Falou do Flávio no final, voltou pra padronização pra não se complicar. No meio da CBN Salvador, é claro que tá muito cedo ainda, né? Mas você perdeu o Camutanga pra próxima partida. E geralmente nos jogos fora você tem usado o esquema com 3 zagueiros. Ian e João Vitor. Esses são a bola da vez pro próximo jogo? Naturalmente são os reservas imediatos aí. Vamos definir a estratégia. Eu já adianto que eu iria com 3 zagueiros sim, tá? Nem que seja com o Marco Antônio na zaga, e aí você joga com Fumaça e Andrade, Léo Gomes e Andrade, você e Andrade que tá assistindo, mas 3 zagueiros. Cansei desse negócio de encaixe individual, dar espaço todo jogo, aí mascara porque deu 3-0, mas deu espaço. Mascara porque deu 2-0, mas deu espaço. Mascara porque ganhou, mas deu espaço. Cansei desse negócio, tem que jogar com 3 zagueiros mesmo. Aquela estratégia dos 3 zagueiros foi mais específica, a gente entendia contra o Avaí e o Tombense. O Guarani não, vamos avaliar ainda. A ideia é a gente... Tem que jogar em todas. Depois eu explico pra vocês com calma. Você que não acompanha o Twitter, eu vou explicar tudo com calma depois. Detalhadamente, não significa retranca. Por favor, parem com esse pensamento da ponta do iceberg. Por favor, parem com isso. Não faz nenhum sentido. Tem uma estrutura e temos o João, o Ian, o próprio Marco Antônio. É um setor que o Vitória está bem servido. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé. Essa é a coletiva de Léo Condé. O que é que você achou? Comente aqui, tá? Agora a gente tem 15 dias sem jogo e o Canto continua trazendo novidades pra vocês, prováveis contratações, notícias do Vitória dentro e fora de campo. E claro, se inscreva agora, arruma 40 mil. Tamo junto, um abraço.